Bom dia, alunos! Eu sou o professor Rafael e hoje vamos dar início a mais uma aula de matemática. A gente vai então concluir, tá certo? O estudo dos ângulos, né? Para encerrar o capítulo de ângulos e polígonos, tá bom? E hoje a gente vai ver retas paralelas e retas concorrentes. Só que hoje eu vou fazer de um modo diferente. Então, pegue papel e caneta para anotar as informações e vamos iniciar então nossa aula. Bem, alunos, como eu tinha dito, a aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje a gente vai aprender sobre retas paralelas e retas concorrentes usando um joguinho que é muito famoso, conhecido como Pokémon Go. Tá? Mas, professor, como é que a gente vai aprender retas dentro do jogo? O jogo, pessoal, ele usa o sistema de GPS, tá? Esse sistema de GPS, que é utilizado por satélites, ele tem a configuração de todas as ruas do planeta, tá certo? Vocês estão vendo aqui a configuração das ruas do bairro onde eu moro, certo? E a partir dessas ruas é que a gente vai estudar as retas paralelas e retas concorrentes, tá bom? Então, vamos lá entender direitinho o que seriam essas duas retas, certo? Veja que eu estou nessa posição, então já dá para explicar aqui de cara o que seria paralelas, certo? Preste atenção nessas ruas aqui, ó. Essa aqui e essa aqui, tá certo? Essas três que eu marquei de vermelho, pessoal, são ruas paralelas, tá certo? O que seria então essa questão de paralelos, professor? Temos que duas retas, no caso que eu botei três, são paralelas quando estão no mesmo plano, né? Ou seja, aqui o mapa, e nunca se cruzam. Vejam que elas não estão se cruzando de forma alguma, certo? Elas não se intersectam, ou seja, não se tocam. Ou seja, quando estão no mesmo plano, mas não têm ponto comum. Vejam que elas não têm ligação de forma alguma. E elas estão sempre na mesma posição. Estão vendo? Então, essa daqui é a definição de reta paralela. Tá certo? Eu não botei essa daqui porque essa aqui, ó, vejam que ela faz uma curva, né? E essa daqui também. Então, por ela fazer essa curva, ela não é retilíneo como as outras duas que estão aqui me cercando, tá certo? Isso então é a definição de retas paralelas. Então vou botar retas paralelas essa e essa daqui. Elas duas são paralelas, tá certo? Já as concorrentes é o contrário da paralela. As concorrentes, pessoal, elas vão se cruzar, tá certo? Então nós temos aqui um caso de rua concorrente, professor? Temos sim. Ó, quando essa daqui, ó, passa, ela tá cruzando essa rua. Ela tá batendo nessa rua aqui, né? Outro exemplo de rua que seria concorrente, pessoal, ó. Se eu virar aqui o mapa, ó, tá bem aqui. Vejam que essa rua aqui, ó, ela tem essa sequência, não é isso? E passa outra por ela. Ela então seria concorrente, tá certo? Essa reta concorrente, as retas concorrentes, ela tem dois tipos: a perpendicular, tá bom? E as oblíquas. Então vou repetir. Retas paralelas são essas duas, ó, porque elas estão retilíneas, ou seja, elas não se tocam, né? Elas são paralelas entre si no mesmo plano, elas nunca se cruzam. Já as concorrentes são as que se cruzam. No caso aqui, essa rua aqui que eu marquei, não é isso? Então é o seguinte, professor, o senhor falou que tem dois tipos de retas concorrentes: perpendiculares e oblíquas. Exato. Como seria as perpendicular? Bote na cabecinha de vocês logo e anotem. As retas perpendicular, ou seja, concorrentes perpendicular, são as que formam o cruzamento com 90 graus. Elas têm um ponto comum e todas elas formam quatro ângulos retos de 90 graus. Tem alguém aqui olhando no mapa, já dá para ver se tem alguma? Ó, se eu virar ele aqui, vocês vão achar essa reta aqui, ó. Essa reta concorrente, ó. Veja que aqui, ó,
passando, e essa aqui se cruzou, e vejo aqui, ó, são 4 ângulos de 90 graus. Lembrando que o ângulo de 90 graus, para quem esqueceu, é esse aqui, ó, o ângulo reto, não é isso? Que forma o ângulo de 90 graus, tá certo? Não se esqueça. Professor, então essa reta aqui que o senhor botou, ó, voltando para paralela, essa reta é paralela dessa daqui, exato, porque elas não estão se cruzando. Mas já essa aqui, ó, virou reta concorrente, tá? Virou reta concorrente dessa reta aqui. Ó, presta atenção. Deixa eu mudar até a cor. Pronto. Ó, virou reta concorrente de quem, professor? Dessa daqui, ó. Certo? Deixa eu apagar. Pronto. Nada a ver com essa aqui que eu tô apagando. Certo? Ó. Então vamos lá. Concorrente. Pronto. Concorrente, certo? Essa de amarelo tá sendo concorrente, tá bom? Já essa daqui é paralela a essa, tá? Então temos aqui a rua 1, rua 2. Elas são paralelas. Já a rua 2 é concorrente com a rua 3. Tá certo? Por quê? Porque a rua 3 se cruza com a rua 2. Tá bom? Já a rua 2, pessoal, ela só apenas toca na rua 1. Ela não está cruzando ela. Tá certo? Então tome cuidado com isso daí. O que seriam então as retas concorrentes oblíquas, professor? Será que tem aqui no nosso mapa? As retas oblíquas, pessoal, elas vão fazer da seguinte forma. Ó. Elas têm um ponto comum, que nem as perpendiculares, tá? Só que ela tem 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. No caso aqui, olhando, eu não tenho nenhuma formando uma reta concorrente oblíqua. Então, como ficaria, professor? Do jeito que eu falei. Vamos lá. Para ser oblíqua, ela tem que ter um ponto comum, né? Ou seja, passando por elas todas duas, e 2 ângulos agudos, 2 ângulos obtusos. Professor, eu esqueci o que é agudo, esqueci o que é obtuso. Então, você não prestou atenção na aula passada. Agudo, menor que 90 graus. E obtuso, maior que 90 graus. Então, essa reta aqui concorrente é oblíqua, tá? Então, vamos lá, reprisar bem rapidinho para aqueles que esqueceram. O que é paralela, o que é reta concorrente, não é isso? Então, vamos lá, aqui na sequência junto comigo, ó. Eu tenho aqui, vamos lá, retas, 2 retas paralelas me cercando, tá vendo, ó? Essa daqui é paralela dessa daqui. Vejo que elas não se cruzam, isso? Então, essa rua aqui, a rua A, é paralela da rua B, tá certo? Já nesse caso aqui, vamos lá, deixa eu virar o mapa. Ó, caso que vocês estão vendo logo a distante, não é isso? Eu tenho então uma reta concorrente. Essa reta concorrente eu tenho, vamos lá, ó, passando por aqui e essa cruzando aqui. Essa reta concorrente se chama perpendicular. Por quê? Porque ela formou, ó, 4 ângulos de 90 graus. Quando formam 2 ângulos agudos e 2 obtusos, se chama oblíquas, certo? Então, essa então foi nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Segue então a agenda, tá bom? Livro páginas 147, 148 e 149. Qualquer dúvida, me procurem, tá certo? Um bom começo de julho para vocês e até a próxima aula.